Olá! Hoje o papo vai ser bem interessante. Hoje o papo é entre CFOs e liderança inspiradora. Por que liderança inspiradora? Hoje o meu convidado é uma pessoa muito especial para mim. Eu tenho 30 anos de experiência como executivo, CEO de grandes empresas, conselhos, mas a minha carreira eu tive bons exemplos, pessoas que me apoiaram, pessoas que colaboraram comigo. E para começar eu queria falar uma data. No dia 8 de 1988, às 8 horas da manhã, minha jornada começava na Elma Chips como office boy. Fiquei 8 anos, olha só quanto 8 na minha carreira. E lá eu conheci uma pessoa muito especial, um líder que me inspirou e que me ensinou muita coisa e que eu trago os aprendizados até hoje. E eu estou falando de quem? Do meu amigo Wilson Olivieri. Cara, bem-vindo. Muito obrigado, Sandoval. Te agradeço muito de você estar aqui hoje para esse bate-papo. E, como eu falei, você me inspirou muito. E eu queria começar com uma coisa que sempre me marcou, Wilson. Eu lembro, todos os dias pela manhã, você abria a porta da contabilidade e falava aquele bom dia muito legal. Bom dia, pessoal, como vocês estão? Cara, eu trabalhava na primeira mesa, eu ficava lá digitando, né, os bordeirozinhos. Você abria a porta, bom dia. Você saía pro almoço, bom almoço. E na hora de ir embora, boa tarde, até amanhã. E isso é uma coisa que marcava muito, porque a Elma Chips tinha o Derek Brown, né? Lembra? Tinham alguns americanos, inglês, então a gente não conversava muito. E você era o nosso líder, o nosso chefe, e sempre falando e tratando todo mundo num carinho, cara. E aquilo para mim marcou. E eu sempre fiquei curioso, cara, mas por que você fazia isso? Bom, primeiro, muito obrigado, Sandoval. Uma honra estar aqui. Obrigado pelas suas palavras. Gente, não é tudo isso. Ele está exagerando um pouquinho. Todos nós temos nossos defeitos. Eu não sou diferente. Muito obrigado mesmo por estar aqui. É uma honra estar aqui. O Sandoval e eu, a gente tem uma história longa. Ao longo da nossa trajetória, a gente se separou um pouquinho por contingências do destino e depois, recentemente, viemos a nos reencontrar. E cada vez que a gente se reencontra, parece que nós nunca nos separamos, parece que a gente está sempre junto. Eu costumo dizer aqui, a gente tem uma conexão meio química que supera a questão do tempo, supera a questão da distância. Mas, voltando à tua pergunta, essa questão do bom dia, eu sempre falo... Nós somos fruto do nosso meio. O que a gente se torna, seja por bem, seja por mal, é muito pelo que a gente foi influenciado. Tem uma educação inicial primária, que a gente recebe dos nossos pais. Tem uma outra educação, que eu chamo de secundária, que a gente ganha na escola. E aí depende dos professores, da tua escola. Tem algo que é intrínseco de cada um. Se você nasceu por bem, se você nasceu por mal, você vai seguir. E a gente vai agregando a tudo isso as experiências da vida. E a gente brinca, quanto mais velho você vai ficando, é uma tendência de você ficar mais cético e mais cascudo. Porque você vai tendo, infelizmente, alegrias que marcam, mas as tristezas e as dores é que deixam cicatrizes. E nesse caso do Bom Dia, eu tive um episódio, eu comecei minha vida sem querer fazer aqui Comecei minha vida como tapeceiro de automóvel. A minha família é uma família de tapeceiro. Meu pai era tapeceiro, meu avô era tapeceiro, ensinou pro meu pai ensinou para mim, pros meus irmãos. E eu, dos 10 aos 17 anos, trabalhava na oficina do meu pai. Eu lembro, para os mais antigos que estiverem nos ouvindo aqui, na década de 70, 75, 76, até mesmo 69, 70, quando tinha Corcel, Dodge Dart, Galaxy, Maverick, o meu pai teve uma alavancada econômica muito grande nessa tapeçaria. E tanto meu pai como a minha mãe não chegaram a completar o curso primário. Então é um cara que realmente se educou na vida. Aquele patriarcalista tradicional, que se a gente não comesse... enfiava a cara no prato, se a gente não chamasse os mais velhos de senhor, tomava tapa na boca. E curiosamente eu não fiquei com trauma nenhum, não sofri bullying, nunca tive problema, estou aqui são e salvo, vivo com todos os dentes. Então, não que eu incentive essa prática, mas era uma prática que na época era mais comum. E foi essa a educação que a gente teve. Quando chegou em 1977, eu me lembro bem, eu tinha acabado de entrar na faculdade. Eu dizia pro meu pai, já estava maiorzinho, pô pai, vamos expandir aqui a tapeçaria, vamos colocar, quem vai lembrar aqui, tem muita gente jovem, colocar toca-fita no carro, eu sabia instalar toca-fita, alto-falante, vamos botar roda, vender volante carreira. E meu pai, não, você não sabe nada, quem manda aqui sou eu, fui que construí tudo.
Eu falei, bom, então não tem jeito. Eu jogava futebol com uma turma da Refinações de Milho Brasil, empresa que nem existe mais, mas para os mais jovens vão lembrar, maionese Hellmann's, o Maizena, Caro, esses eram os produtos de consumo. Eles tinham uma divisão industrial também, mas eram os produtos de consumo que eles vendiam. E eu jogava bola com esse pessoal. Aí um dia tive uma discussão feia com meu pai na oficina, subi no ônibus, fui lá para a Praça da República, que era a sede da Refinações, falei, quero fazer uma ficha. Para os mais jovens que lembram de LinkedIn, e-mail, Zap, na época não era assim, gente. Para quem lembra, você queria fazer uma ficha, você ia na recepção da empresa, a recepção já tinha não era nem xerox, era mimeografado, já tinha a papelada e você preenchia ali no balcão mesmo. Eu, inocente, sem saber, fui sujo de graxa como eu tava, bravo, me dá uma ficha, a mulher deu a ficha, eu escrevi lá. E o que eu era? Tapeceiro, que tinha acabado de entrar na faculdade. Só que no final, eles faziam uma pergunta, você conhece alguém aqui? E eu jogava futebol com eles. Então eu escalei o primeiro e o segundo quadro. Os nomes todos que eu conhecia. Isso eu nunca me esqueço. Foi numa terça-feira. Numa quinta me chamaram para entrevista com o departamento. Fui entrevistado pelo supervisor de custos. E na segunda eu comecei a trabalhar como auxiliar de custos. Foi meu primeiro emprego nas Refinações. E aí, assim como você, tinha uma sala enorme. Na época não eram estações de trabalho, eram escrivaninhas. E a gente usava aquelas máquinas de calcular que você puxava a alavanca. Foi meu primeiro emprego numa mesa. E eu ficava do lado do corredor e a sala que ficava no fundo do corredor era do controller. Que, se ele estiver nos ouvindo, eu queria falar, o Germano Júlio Bade, que eu reencontrei também mais pra frente, trabalhei com a filha dele. E hoje eu faço parte de grupo de ex-funcionários da Refinações de Milho Brasil, imagina, que é da década de 70. E ele passava pelo corredor e falava, bom dia. E eu olhava, bom dia, bom dia. Um dia ele passou e falou assim, bom dia, Wilson. Gente, vocês não têm noção do que aquilo representou para mim. A gente almoçava em casa, na época eu pegava o ônibus, tinha 2 horas de almoço, eu pegava o ônibus, voltava para casa, almoçava em casa. E eu cheguei em casa e eu contei para minha mãe e para o meu pai. Falei, o senhor Germano sabe o meu nome. Naquele dia, eu me fiz uma promessa. Eu falei, se um dia eu for alguém na vida, não sei se é você, eu vou falar bom dia para todo mundo. Que legal. E eu cumpri. Até hoje eu cumpro essa promessa. Então, até pessoas que eu encontro, eu não sei quem é, não conheço, olhou para mim, eu falo bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. E foi daí que surgiu isso. Então, voltando à origem da nossa conversa, a gente é fruto do nosso meio. Então, as experiências vão sendo acumuladas e essa foi uma experiência que me permitiu ser desse jeito. Tem uma coisa que eu repito muito, né? O que é cultura? É o exemplo. Né? Os nossos pais falavam, apaga a luz, meu filho, apaga a luz, meu filho. A gente ia lá e apagava. Hoje a gente fala para nossos filhos. Né? Quer dizer, não fala, né? Porque meu filho vai lá, Alexa, apagar a luz. Mas é verdade, ficou mais fácil. Mas eu acredito muito no exemplo, nessa cultura de exemplo, de liderança inspiradora. E olha que legal, você acabou de falar, assim como você me inspirou... Pois é. Você também teve inspiração. Foi, é assim. E é legal a gente procurar os exemplos para a gente se moldar também e evoluir, né? Como líder, né? Isso Claro. é bem legal. E uma coisa que eu falo, né? Assim, a Elma Chips para mim foi a minha base, né? Como CFO. Porque na Elma Chips você me deu muita oportunidade. Eu lembro, você me maltratou um pouquinho no começo, porque você dava um monte de coisa para eu ficar digitando lá. E era tudo na mão, né? Que você falou da maquininha, né? Não tinha tudo, computador. E quando errava, ele não batia. Nossa. Vai lá, puxar a manivela tudo de novo. Gente, vocês que são jovens, sabe que a gente usava muito? Lápis e borracha. Porque a horizontal não batia com a vertical, você tinha que apagar tudo e fazer tudo de novo. Tudo de novo, cara. Baita trabalho. Mas eu lembro que eu fui navegando por toda a área financeira. E passava por desde a contabilidade, fazer conciliação, depois fui para a área de custo, depois fui para o financeiro, contas a pagar, tesouraria. Eu fui caminhando em toda a área financeira. E falei, eu gostei desse negócio. Né? Eu gostei da área financeira e aí eu resolvi me dedicar muito. Foi exatamente nessa época que aí resolvi estudar contabilidade. Aliás, você começou como boy, é importante ressaltar. Boy. Hoje o Sandoval é essa sumidade aqui no mercado, mas ele começou como boy. Eu tenho um carinho todo especial para quem tem trajetórias parecidas com a minha. Então, a sua, nesse sentido, é muito parecida. Sim, eu sei bem da sua história. Né? A gente veio, né, de famílias simples e conseguimos encaminhar a nossa trajetória profissional com dificuldades. Claro. Não foi nada fácil. Eu lembro que
eu queria estudar na PUC, né? Eu queria falar até um tema também relacionado à faculdade. Eu queria estudar na PUC. E naquela época, estudar na PUC era muito difícil entrar. Verdade. E extremamente difícil pagar. Verdade. Depois que eu terminei a PUC, eu fiquei 2 anos pagando ainda. Porque era pesado, né? Era muito pesado. Mas pô, eu queria falar um negócio da faculdade que eu não me esqueço. Para quem não sabe muito da minha história, eu, quando moleque, eu era roqueiro. Então, tinha o cabelo um pouquinho comprido. Hoje, não, ainda, mas não tenho mais cabelo comprido. Tinha o cabelo comprido. E quando eu entrei na Elma Chips, eu ainda tinha o cabelo, né, um pouquinho Você vai grande. contar essa? Vou, claro que vou. Não vou deixar escapar essa, não. Gente, essa é legal. Escuta, não sei como eu tô aqui. Essa vai dizer que só o destino explica. Vai lá. E aí, eu resolvi prestar a faculdade, passei na faculdade. E se cortava o cabelo, hoje nem pode fazer mais, né? Mas se cortava o cabelo. Aí esse meu amigo que está aqui ao meu lado, organizou ali um happy hour, né? Pô, no Senzala, né? Ali na Pan-Americana. Eu fui lá ontem, por sinal. Aí, tá vendo? Aí me levaram no Senzala e me colocando uma cervejinha ali, outra cervejinha aqui. E eu não sei como, eu percebi que alguém saiu da mesa e foi comprar uma tesoura. Comprou a tesoura para cortar o meu cabelo. Aquela juba que ele tinha. E de repente vão lá, e eu lembro o Wilson falando assim, o pessoal me segurou ali para cortar meu cabelo, né? Eu tava celebrando, eu vi isso como uma celebração, porque foi importante passar na faculdade. Aí o Wilson pega a tesoura, pega meu cabelo e corta, né? O primeiro Logo corte. no topete. No aqui, topete. Entendeu? Que é pra não ter jeito. Não tem jeito, tem que cortar o cabelo depois. E cortou ali meu cabelo e eu tive que, infelizmente, Ficou raspar careca. depois. Cara, eu fiquei muito feio, foi bem difícil. Mas pra mim foi legal, porque, pô, eu passei na faculdade, era um marco, né, pra mim. E eu falo com muito orgulho hoje, pô, eu estudei na PUC, fiz, MBA, um monte de lugar, depois foi uma trajetória boa. Mas ali foi o marco. E você era um líder, cortou meu cabelo. Dali pra frente eu não tive mais cabelo compridão, tu é até bom. Né? Não sei se você lembra disso, eu trabalhava na Elma Chips do grupo PepsiCo. PepsiCo, isso. Então, eu arrumei um boné da Coca-Cola. Vixe, Maria. E eu fui trabalhar os primeiros dias com o boné da Coca-Cola. Né? E lembro do Derrick Brown. Na inocência. Lembro do Derrick Brown, ele abriu a porta, olhou, né? Ficou olhando, apontando o dedo pra mim, assim, tava com o boné da Coca-Cola, apontando, tipo, tira esse boné da Coca-Cola. Mas pô, ali foi uma coisa interessante, porque foi uma trajetória também de educação. Né? Eu falei, pô, eu me importei muito com isso. Né, em estudar e me evoluir. E um ponto que eu queria muito era a carreira internacional. E uma coisa que realmente me admirou muito em você, quando você entrou na Elma Chips, você entrou assim, o Wilson Olivieri, vindo dos Estados Unidos, vindo para cá, e aquilo para mim marcou muito, porque eu não falava inglês, nem sonhava em ter uma carreira internacional. Falei, cara, que legal, o cara fala inglês, trabalhava nos Estados Unidos, agora tá aqui. Pô, quem é esse cara? Como é que ele fez isso? Não sei se você lembra da sua chegada no Elma Chips, mas eu lembro que você tinha uma carreira internacional. Isso marcou bastante pra mim também. Falei, pô, esse cara é bom, fala bom dia, tem uma carreira internacional. Pô, preciso ficar amigo dele, né? E ter uma carreira similar, né? E agora, né, muito tempo depois, a gente conversando, eu falo, pô... De igual para igual, olha que legal. Aliás, ele agora tá quase meu chefe já. Tô nada. Mas, assim, voltando, a liderança eu acho que é importante, Wilson, assim, é o exemplo, né? Eu falei, pô, você dando um exemplo de comportamento adequado, você dando um exemplo de educação, você dando um exemplo de carreira. Então, isso é uma coisa legal. Porque eu tenho o exemplo, pô, eu tenho que correr atrás também. Né? Eu acho que isso de correr atrás foi muito bom. E uma coisa você falar, pô, a gente separou, se reencontrou. Aí você saiu da Elma Chips e depois veio um convite da PageNet, que na época era uma empresa de high-tech, né? Falei, cara, tô trabalhando numa empresa de pager, cara. Porra. Que legal, né? Quem diria, gente? Nós fomos pro pager quando o pager era novidade. E hoje ele já acabou, não existe mais. Não, para e pensa, você pegava o telefone, você ligava para alguém, você falava uma mensagem e uma pessoa em um outro lugar, num aparelhinho, recebia. Digitava. Aí você queria responder, né? Eu falava, cara, que tecnologia incrível, né? Porque na época, foi 96 isso? Por aí, 96. Né? 96, né? Foi de 90, eu fiquei lá de 96 a 2001.
E vem uma baita tecnologia, e eu lembro bem o que matou isso também, né? Foi quando a Anatel, o celular pré-pago. A Anatel autorizou os celulares, né, os tijolões grandes, né, a trabalhar com SMS de 2 linhas na época. E aí começou a guerra, né, entre a Telesp, quando abriu um pouco o mercado, e eu costumava brincar que o pessoal não dava panfleto no farol, ele já dava o celular direto. E aí o pager realmente acabou ali. Mas você sabe que eu vou fazer um adendo, não sei se você já parou para pensar, mas nesse sentido, trabalhar na PageNet, e aí eu posso te falar pela história, que a gente fez lá na década de 90, segunda metade da década de 90, a PageNet foi uma das primeiras iniciativas no Brasil oriundas de private equity. Então eu tenho muito orgulho, e imagino que você também, Sim, de ter tido essa oportunidade. Foi uma das... Nós somos meio que pioneiros em empresas geridas por private equities lá na década de 90. Hoje é comum ter um monte de startups, mas naquela época era um desafio enorme. E nós fomos levantar dinheiro lá fora. sim. Você vai lembrar. 125 milhões de dólares. 125 milhões de dólares, que bem, nós não pagamos. Depois tentamos vender a dívida, cara. Foi o ferrenho, mas ali o marco da PageNet, mais do que ter sido uma empresa moderna de telecomunicações, seria, para fazer uma analogia, me corrija se você discordar, seria como está entrando hoje para trabalhar com inteligência artificial. Porque hoje você tem uma oportunidade de trabalhar em inteligência artificial. Era o pager, lá na década de 90. Pô, pagava-se ágil para comprar um pager. O aparelhinho custava R$120 e neguinho cobrava 200, 250, porque não tinha, era fila para comprar. Negócio fora do comum. Mas para mim, do seu ponto de vista de carreira, especialmente a gente que teve essa jornada, a oportunidade de trabalhar num private equity, porque daquele momento para frente, se você acreditar, foram mais uns 20 e poucos anos de carreira ou mais, eu só trabalhei com private equity. Não, e era o Warburg Pincus, um fundo americano imenso. Mas quando você olha lá em 96, 125 milhões de dólares era dinheiro, de um fundo americano... Para pager. Cara, para pager. Foi um marco muito grande, né? Então, assim... E aí vem um pouco, né, do seu peso, né? Pô, você era o CFO, você estava à frente daquilo e estava com 125 milhões de dólares para criar a maior empresa de telecom no Brasil, né? Então, foi assim, um marco incrível. E a gente entrou, né, do começo, a empresa não existia. Zero. Não tinha escritório, não tinha nada. Outra novidade. Nem se usava essa palavra startup. Nós fizemos uma startup em 1996, quando nem chamava startup. Pô, eu lembro, foi do zero. Abrir empresa, sistema, ERP, importar as antenas, contratar gente. Eu cheguei a subir em prédio, para quem não conhece a metodologia, é um pouco parecida com a do celular, sim, mas ela transmite os sinais através de torres, e as torres são geralmente colocadas em cima de prédio. Hoje é muito mais comum, muitos prédios têm torres, o acesso pelas empresas de telefonia celular é muito grande, já se fala disso com uma fluência natural. Mas na época, você bater na porta de um prédio, eu falei com um monte de síndico e zelador, porque você tinha que botar a gente fazia os mapas lá técnicos, né? Sim, sim. E tinha que botar determinadas antenas em determinados prédios, em determinados lugares. O cara não queria receber a gente, o cara não entendia o que a gente queria. Aí ele, obviamente, ia cobrar um custo pelo espaço e mais outro custo para subir gente lá em cima para instalar a torre. Então foi assim, um pioneirismo muito interessante. Erramos muito. Eu costumo dizer que esses 125 milhões de dólares, pelo menos alguns desses milhões de dólares foram para o meu treinamento. Porque foi erro. Erro puro, por não saber. Quem veio montar a empresa no Brasil foram os americanos, eram 3 americanos, você vai lembrar? Sim, o Tom Trinell, o John Densler e o Mark Fregenal, que aliás era brasileiro. E é óbvio que tinham que se adaptar com o modelo de fazer negócio no Brasil. Então, eu naquele momento era meio que não só um tradutor de inglês para português, mas um transformador de cultura, porque eles vinham com a cultura americana, querendo implantar aqui no Brasil, não funcionava. Então, competia a mim ali explicar para eles por que não funcionava, por que não era desse jeito. Então, assim, foi um desafio, foi um crescimento, mesmo àquela altura da vida. Aliás, cada empresa, cada dia, este momento aqui agora, é um aprendizado. Sabe? A gente nunca... Eu tô com 67 anos e não canso de fazer curso, de tentar me aprimorar, porque a hora que você desistir dessas coisas, acabou a vida, né? Eu sempre falo, até uso o exemplo do meu pai. O meu pai morreu de câncer há 23 anos atrás. Só que eu costumo dizer, ele não morreu no dia em que ele foi embora de câncer. Ele morreu alguns meses antes, quando ele desistiu da vida. Caramba.
sabe? Ele não queria mais fazer nada, ele estava desanimado. Hoje, a gente entende melhor, ele estava claramente num processo de depressivo. Só que há 25 anos atrás não se diagnosticava isso com tanta facilidade. E eu digo, ele entregou a vida para Deus antes de ir embora. Então, nunca devemos fazer isso, não interessa a nossa idade. Deus leva a gente quando a gente ainda está ativo, quando a gente ainda está querendo viver. Esse é o momento. A gente tem uma eterna procura de automotivação. Não pode parar. Não pode parar, você não pode parar. Bom, mas eu achei bem interessante você falar da PageNet, porque eu tenho a mesma visão. Né? Lá em 96 foi assim, um marco, mas eu ainda era jovem, eu ficava olhando aqui, o que esses caras estão fazendo, esses americanos? Você vê quanto pioneirismo você fez. Sim, foi. E o Tom Trine, né, que era o CEO, assim, também era um cara incrível. Show de bola. Foi, assim, uma experiência muito boa trabalhar com ele. Um americano brasileiro, a gente brincava. Ele era um americano brasileiro. Você sabe que muito tempo depois, quando eu me tornei CEO do Buscapé, eu recebi uma mensagem no LinkedIn, cara, do Tom Trine. Que legal, olha. Ele me dando os parabéns. Ele falou, cara, você se tornou CEO. Parabéns, sempre acreditei. Demais. Pra mim marcou bastante. Falei, cara, o Tom lembra de mim, né? O Tom Trine lembra de mim. Vale mais que troféu. Vale. Mas foi bem interessante, porque o time era muito bom. O John também era um cara incrível. O Manuel... Eu tive com ele há 2 anos atrás em Miami, John. Tá igualzinho. Então, era um time diferenciado também. Acho que por isso que deu certo. Infelizmente, né? Até hoje, né, cara? Tecnologia, tem muita tecnologia surgindo a cada momento. Pois é. Pra cada nova tecnologia, tem uma que tá morrendo. É isso. Eu não dou conta mais desse negócio. É difícil. E é legal a sua carreira ali, como você falou, você teve várias passagens, você tem muita sabedoria hoje, cara. Amém, obrigado. Como você vem atuando com essa sabedoria? Você tá em conselhos? O que você vem fazendo hoje para repassar toda a sabedoria que você teve durante esse tempo? Eu terminei minha vida executiva, mas digamos que encerrei essa etapa em 2015, quando eu saí da Qualicorp, no começo de 2015. Até, eu não tenho vergonha de dizer, na época eu fui desligado, por questões... eu sempre falo, tem uma palestra que eu falo sobre carreira, e eu falo muito que na medida em que você vai subindo naquela pirâmide tradicional, onde lá no topo da pirâmide só tem um cara, né, que é o CEO. Então, imagina se 210 milhões de brasileiros tivessem o sonho de ser CEO. Nós teríamos que ter 210 milhões de empresas, porque só cabe um CEO em cada empresa. Então aí é que você vai, através do teu trabalho, da tua experiência, vai se diferenciando para chegar naquela cadeira. Quanto mais alto você está na pirâmide, ao contrário do que muitos pensam, você vai ficando mais vulnerável do que um analista contábil ou um analista de atendimento ao cliente, porque você começa a fazer parte da estratégia do negócio, começa a fazer parte de uma parte que eu não gosto, mas que infelizmente ela existe, que é o componente político. Então, tem aqueles que lidam melhor com o ambiente político de uma organização, tem aqueles que lidam pior. Eu não me considero um bom cara no aspecto político, por ser muito franco, muito aberto, nunca deselegante, nunca grosso, mas sempre tentar colocar opinião. Em 2015 eu saí, fui desligado, e engraçado como vários marcos de vida, esse é um marco de vida. Aí eu saí em abril de 2015, o que eu fui fazer? Eu fui ser empreendedor. Então eu acabei entrando, eu hoje sou investidor anjo de uma meia dúzia de empresas. Que legal. Todas elas, de alguma forma, eu contribuo. Mas aí, engraçado, em abril de 2016, portanto, exatamente um ano depois, adivinha o convite que eu recebo? Completamente inesperado, não estava no meu radar, se eu aceitaria ocupar uma cadeira do conselho da Qualicorp. Caramba! Da qual eu tinha sido desligado. Há um ano antes. E quando eu recebi esse convite, até minha primeira reação foi dar muita risada. Porque eu falei assim, gente, não é possível. O pessoal estava ali, de fato, ao longo de 7 anos de vida executiva, você vai tendo diferenças de opiniões com várias pessoas, e eu tinha diferença de opinião com algumas pessoas importantes e relevantes que estavam lá. E aí, quem me convidou, disse, não tem a menor condição, como é que eu vou entrar aí se toda essa turma ainda está aí? Aí a pessoa do outro lado, vou poupar nomes, falou assim para mim, esse problema eu resolvo, eu quero saber se você topa vir aqui sentar na cadeira. Eu falei, nossa, aqui nem estava no meu radar, uma antecipação de carreira fora do comum. Eu falei, claro que eu aceito, só não sei como é que você vai fazer. E passaram aí 3 semanas de silêncio, daquela coisa
Falei, esqueceu, papo de bêbado, não lembra mais. Aí um belo dia me toca o meu telefone. Falei assim, e aí, o que você tá fazendo? Falei, não, eu tô fazendo tal coisa. Não, passa aqui agora à tarde, tem um monte de papel pra você assinar, que a semana que vem já tem reunião de conselho. Caramba. Assim, gente, assim, quem pensa que tem todo um processo, até tem, né? As empresas mais organizadas, o cara contrata uma assessoria para fazer um hunting e tal. Aí comecei em abril de 16 essa carreira na área de conselho de administração. Foram 5 anos lá e 5 anos bem difíceis. A gente teve vários desafios e entre coisas boas, graças a Deus foi um período de sucesso. Hoje a gente fala de Qualicorp, infelizmente o valuation da empresa diminuiu bastante, a representatividade dela na bolsa diminuiu bastante por contingências de mercado, questões de gestão. Aí é um capítulo para um outro podcast, se a gente quiser. Mas naquela época foi uma época de ascendência, foi uma época de coisas boas. Aí eu entrei nessa área e confesso para todos, não me levem a mal, como eu falei, cada experiência é individual, mas o trauma foi tão grande desses 5 anos que eu não quero mais ser conselheiro de administração. Caramba. Essa é uma área, conselheiro consultivo, não me importo, advisor, eu sou atualmente advisor de uma empresa de saúde, que fica, tá entre São Paulo e Fortaleza, da qual eu gosto muito, tá indo muito bem, é um médico, ficou meu amigo, a gente trabalha, mas o conselho de administração, e aí, quando eu recebi esse convite, qual foi a minha primeira reação? Eu falei, preciso me qualificar, nunca fui conselheiro na vida. O que eu fiz? Entrei no IBGC. Aí eu fiz todos os cursos que o IBGC fornecia. De comitê, de governança, de compliance, todos. Poderia até ter tirado o certificado, é que eu não entrei lá com esse objetivo, tenho o objetivo de me qualificar. E aí eu fui aprendendo. E uma das bandeiras que eu defendo, se você me permitir usar o teu espaço até para falar, eu acredito por experiência própria que a penalização que se impõe aos conselheiros de administração na regulamentação brasileira de CVM não é compatível com a nossa verdadeira responsabilidade. Para quem conhece a literatura de conselho, um conselheiro transita no âmbito estratégico da empresa. Porque se for para transitar no âmbito operacional, não precisa de diretor executivo. Exatamente. Então, você pega um conselheiro de RH, ele faz RH, um conselheiro de finanças faz finanças. Então, cada um tem uma linha divisória que é muito difícil de você traçar, especialmente quando você fala de profissionais que estão em ascendência e que querem ocupar uma cadeira de conselho, é muito difícil para o cara largar o osso. Largar o osso, eu falo assim, sair da execução e partir para a estratégia. Então, existem empresas que eu conheço que têm esse tipo de conflito. Entretanto, eu e você estamos aqui conversando, se nesse momento eu fosse conselheiro de administração de qualquer empresa, e lá nessa empresa alguém desse um cheque sem fundo, ou emitisse uma nota fria, ou subornasse um fiscal, quem vai responder judicialmente sou eu, como conselheiro de administração. Eu não sou um executivo. A gente tem, um conselheiro de administração tem exatamente as mesmas responsabilidades fiduciárias dos diretores estatutários. É isso aí. E eu acho isso uma injustiça, porque a gente não opera no âmbito operacional. E então, com isso, eu preferi... Tenho levantado muito essa bandeira em diferentes fóruns, mas com isso eu preferi me afastar. Então, o conselho de consultivo, obviamente, tem uma remuneração muito menor. Chega a dar 15%, 20% de ganho de administração. Entretanto, o meu patinete e minha bicicleta, que eu demorei 50 anos para comprar, estão preservados em casa. Isso aí. Porque senão você bota tudo no rolo. Então, com isso, por isso que eu tive essa desistência. E aí eu percebi ao longo dessa jornada, para encerrar esse capítulo, eu vi muitos colegas de conselho cuja principal preocupação era: vou tomar cuidado com o meu voto para não me comprometer. E aí eu disse recentemente num fórum de conselheiros que eu participei, que hoje eu sou sócio de algumas empresas, e eu falo, eu não quero conselheiro nessas empresas que estejam preocupados em se proteger. Eu quero conselheiros que estejam preocupados em fazer a empresa crescer, andar, evoluir. Então, não, mas dá para você conciliar. Eu vivi isso na pele, é muito difícil. Muito difícil. Se a empresa for uma empresa agressiva, como era a Qualicorp, graças a Deus, a gente passou por vários perrengues e não tem nenhuma sequela. Tudo que a gente fez ali, fez consciente, fez profissionalmente, então a gente sabe o que fez. Mas foram riscos, foram momentos, eu fiquei 3 anos debaixo, quando a gente aprovou, alguns de vocês provavelmente vão lembrar, a gente aprovou um acordo de não concorrência com o sócio fundador majoritário na época,
e o mercado recebeu de maneira errada, a ação caiu 30%, aí os minoritários se tornaram ativistas, nós ficamos 3 anos como conselheiro respondendo na CVM na física. Entendeu? E ganhamos, graças a Deus, porque sabemos exatamente o que a gente fez. Mas não vale a pena. No meu modo de ver, não vale a pena, a não ser que mude. Não sei que se você pensa igual. É exatamente isso, cara. Eu tô um pouco mais de 10 anos como conselheiro, né? Passei momentos muito legais de crescimento, abertura de capital em grandes empresas, e passei momentos difíceis. Afinal de contas, era estatutário. E fui conselheiro de bancos. Ixi. Então, estatutário de banco, mais risco ainda. E as pessoas confundem muito o papel do conselheiro, né? Acha que é uma coisa simples, eu vou lá uma vez por mês, recebo o meu honorário e tá tudo bem. E não é verdade. Não. Ser conselheiro tem muita responsabilidade, né? E não é o trabalho de meio-dia apenas no mês. Eu aprendi muito os sérios, né? Os sérios. Sim, os Você sérios. tem aquele que passa lá, bate cartaz e sai, mas tem os sérios, não pode ser só um trabalho de um dia. Exato, e eu vejo algumas falhas nisso, né? Primeiro, o conselheiro tentando atuar como CEO. Cara, não é. Conselheiro é conselheiro, CEO é CEO. E o eu tenho dó do CEO que tem um conselheiro desse. Sempre vai ter. Eu fui CEO e tinha conselho, eu sofria. Hoje eu tô em conselho, eu procuro não atrapalhar o CEO, cara. Colaborar. E eu vejo uma confusão, eu falo bastante disso, né? Entre mentor, consultor e conselheiro. Hoje eu atuo um pouco como os três, né? Mas, cara, o pessoal me pergunta a diferença. Qual a diferença do mentor, consultor e conselheiro? Cara, o mentor cuida da pessoa, vamos lá, do executivo, né, da relação humana. Não é do negócio. Não é do negócio. O consultor, normalmente, ele cuida de problemas de curto prazo da empresa, do negócio. Tem o problema de redução de custo, melhoria de eficiência operacional do negócio. O conselheiro, como você falou bem, cuida da estratégia, da sustentabilidade de longo prazo da empresa. Então, não se confundir, porque eu também vejo empresas que montam um conselho para resolver problema de curto prazo ou resolver um problema de liderança. Não funciona. Não é isso, não é por aí. Não é por aí. O conselho não consegue nem atuar, né, com relação a isso. Agora, nos conselhos que eu estou atualmente, vou falar aqui abertamente da Viva. A Viva, Hotelaria, Pousada do Rio Quente, Costa do Sauípe. Eles têm um plano de investir lá 1,3 bilhões, né, de expansão. O conselho está participando dessa expansão de longo prazo. Isso é muito legal. Aí a posição do conselheiro realmente faz muito sentido, né? E elas é um conselho muito bom. E essas falhas entre conselho, acionistas, porque os acionistas também puxam, né? Sem dúvida. Fala, eu vou fazer o conselheiro fazer o meu trabalho, né? Isso não pode. E você fez um comentário agora, eu falei, caramba, é a primeira pessoa, o primeiro executivo, né, um alto executivo que fala, eu não quero conselho. Porque a maioria das pessoas que conversam comigo fala, cara, Sandoval, você tem 10 anos no conselho, como eu faço para me tornar um conselheiro? Eu recebo muito desses convites. E às vezes as pessoas me procuram para aconselhar sobre conselho, né? E eu dou essa posição. E eu já vi algumas pessoas desistirem. Não que eu faça isso de propósito, não é a minha intenção. Eu só acho que sempre que a gente tomar uma decisão na vida, a gente tem que ter uma consciência do que tem de bom e do que tem de ruim também. Então, se eu só... Então, aquela velha máxima que eu uso lá na Barra Funda, né? A pessoa vê as cachaças que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva. Então, você vê o glamour de ser um conselheiro, que foi o que eu vi quando eu tive a oportunidade, mas você não vê os tombos que esse glamour pode te causar. E aí é uma decisão muito individual. O quanto você tem a perder e o quanto você tem a comprar. Cada um tem a sua medida pessoal. Eu já vi pessoas, pra você ter uma ideia, que militam em conselho, que se blindaram sob o ponto de vista patrimonial, e já passaram todos os seus bens para outras pessoas. Caramba. O cara não tem nada. Então, se ele tiver um conselho e passar por um perrengue difícil e tiver seu patrimônio pessoal envolvido, ele não tem nada. E é um cara importante, um cara relevante. Foi uma decisão que ele fez. Eu não quero fazer isso, não fiz. Então eu prefiro atuar ou como consultivo, que não tem. Você pode atuar de forma super tranquila, à vontade, dá as ideias agressivas e fica por conta dos donos, porque conselho consultivo não é empresa de capital aberto, geralmente é com dono. Tá fechado. Então é muito mais fácil e você não arrisca o seu patrimônio pessoal. O conselho consultivo, ele conecta um pouquinho a posição, né, o papel do consultor e do conselheiro. Ele fica entre esses dois. Por isso que ele é conselheiro consultivo. É bem legal. Wilson, cara, assim, e quem te conhece sabe um pouquinho do que você gosta.
Você é um cara que sempre teve duas coisas envolvidas e eu gostava muito: futebol e música. Verdade. Você é um sambista, gosta muito de samba e gosta muito de futebol, cara. Eu vou a terceira aí, que é a moto também. Não, verdade, não posso esquecer disso também, cara. E você sempre atuou, eu lembro você atuando como música, se eu não me engano, você estava empresariando, você sempre atuou com muito esporte. Meus filhos foram profissionais da música por 10 anos, E Meio que para dar o reflexo do pai, eu acho, que eu nunca fui. O músico frustrado. Eu falo porque eu sou, cara. Então, como eu sou músico frustrado, eu invisto em música, né? E o que você tá fazendo, cara, com música e esporte, futebol? Bom, como eu falei, meus filhos, eu sempre, eu diria, de uns 15, 20 anos pra cá, eu passei, assim, o que ele fala tocar música. Aliás, você falou de Elma Chips, eu vou fazer uma passagem muito interessante de música na Elma Chips, que eu não sei se você estava, se você vai lembrar. Uma determinada virada de ano, Natal, deve ter sido 89 ou 90. Nós ficávamos, se não me falha a memória, no 8º andar. E aí tinha eu e mais 2 colegas, que era o Anubis, que era de RH, e o Luiz Moreno, que era de vendas. Então esse período de Elma Chips foi um período muito próspero e frutífero, até como executivo, porque eu diria para vocês, me atrevo a dizer que talvez tenha sido uma das únicas empresas que eu trabalhei, foram 16 que eu trabalhei, em que nós falávamos pelas outras áreas com uma tranquilidade que seríamos acolhidos. Então, o pessoal de vendas tinha consciência do que o financeiro precisava e que tinha consciência do que o marketing fazia. Era um grupo de gestão ali, de uma equidade fora do comum, foi realmente muito legal. Aí chega um determinado final de ano, nós combinamos, o prédio fechava às 8 horas, lá você nunca podia ficar depois disso, combinamos de levar instrumento. Então eu levei o pandeiro, o Luiz Augusto Moreno levou uma timba e o Anubis levou um violão. Falei, vamos fazer um samba no escritório. Quando deu 6 horas, acabou o expediente, nós demos um dinheiro pra turma lá, foram comprar 2 caixas de cerveja, levaram lá pro prédio e o andar virou uma bagunça. Eu no pandeiro, o Luiz, e samba pra cá. Aí dali a pouco vem um correndo e fala, porra, seu Norberto tá subindo, seu Norberto era o presidente, que era um cubano, mexicano, brasileiro, gente boa, meu amigo até hoje. Não, gente fina. O Max era diretor na época comercial, Max Gehring. Mas é isso. E aí o pessoal desesperado, ele tá subindo, e agora? Aí eu já tínhamos tomado uma, tava eu, o Luiz, olhamos um pro outro, paciência, já estamos aqui, agora eu vou bater o fim. Aí chega o Norberto, quando você pensa que ele ia lá pra dar uma dura, mandar parar, nada, ele entra sambando junto com a gente também. Então, esse é só um dos modelos. E o que você falou aí, tanto a moto, como o futebol, como a música, pra mim, eu não fui profissional do futebol, apesar de ter arriscado, não deu certo. Também não fui profissional da música, gosto da moto, mas servem muito mais, e eu digo para todos vocês que estão nos ouvindo, como um fator de integração. O que esse lazer me proporcionou, de lazer e de amigos dentro dos ambientes de trabalho pelo qual eu passei, até um determinado momento, e eu conto essa história até com um pouquinho de dor no coração, porque enquanto você não tem um nível relevante dentro da estrutura hierárquica, todo mundo te trata igual a todo mundo. Então, vamos fazer uma vaquinha, vamos jogar bola, todo mundo sai para jogar bola, vamos tomar uma no bar, vamos fazer um samba, sai todo mundo igual. Aí eu comecei a viver uma experiência, quando eu escalei um pouquinho mais a hierarquia, que eu ia nesse lugar e pessoas não entendiam que você está ali no momento de lazer, que você não está dentro da empresa. Então eu cheguei a ter situações de companheiros de trabalho que me levaram relatórios para me entregar no samba, porque dizia que não conseguia, que não era meu reporte direto, que não conseguia passar para o chefe dele, queria passar para mim. Ou no jogo de futebol você vai para resenha, os caras me pegando de canto para falar todas as coisas lindas e maravilhosas que eles tinham feito e o quanto eles eram bons funcionários. E eu, triste, com muita tristeza no coração, eu tive que ir me afastando desse modelo por falta de compreensão das outras pessoas. Caramba. Muito triste, porque as pessoas não sabiam diferenciar, mas das empresas... aliás, se você parar pra pensar, meu primeiro emprego foi fruto de um jogo de futebol. É verdade. Quando eu entrei, o que me botou dentro da empresa foram os amigos, nem sei quantos foram perguntados se me conheciam, mas foi a partir dali. Então, me deu, eu diria assim, empresas que eu tinha... quando eu fui para os Estados Unidos, a primeira vez. Em 1984, eu estava na Philip Morris, e a Philip Morris me mandou fazer um treinamento na Philip Morris em Nova York, que era a matriz da América Latina. Eu cheguei lá, eu não queria saber onde era a sala, aonde que era o banheiro, eu ficava perguntando onde é que eu podia jogar bola.
Aí eu perguntei para tanta gente que até um achou. Juro por Deus, gente, eu tava uma semana nos Estados Unidos. Passou um cara no hotel que eu tava, que era o Sheraton ali da 36, me pegou, me levou para New Jersey para jogar bola no primeiro domingo que eu tava lá. Aí eu jogava bola em 2 times, aí um me levou pro outro, então eu trabalhava durante a semana e jogava bola de final de semana em Nova York, em 2 ligas diferentes. Então, e o futebol, e aí eu chegava lá, e aí, ó, escuta essa é demais. O vice-presidente da América Latina chamava-se Mark Goldberg, e o filho, ele morava numa cidade nos Estados Unidos chamada Chappaqua, que fica no norte de Nova York, um pouquinho, quase em Connecticut ali, depois de Portchester. Aí ele viu que o brasileiro estava lá e tal, me chamou na sala dele. Gente, quando falou, ó, o seu Mark tá te chamando. Eu falei, vai me mandar de volta, né? Vai me mandar de volta. O que eu fiz errado? Aí ele chegou, ó, eu sei que você joga bola. Eu gosto de jogar bola e tal. Meu filho tem 9 anos e a gente tem uma equipe de sub-9 em Chappaqua que nunca ganhou nada. A gente sempre fica em último. Você não quer ir lá ajudar a treinar os meninos? Era de sábado à tarde, para não fazer nada. Eu falei, claro, é pra já. Então eu pegava o trem em Nova York, subia até Portchester, ele me pegava em Portchester de carro e me levava lá. Para resumir uma longa história, a gente ficou lá um tempo, eu fui para os Estados Unidos, depois voltei para o Brasil, depois voltei para lá de novo, sempre treinei as equipes do filho dele. E no primeiro ano que eu estava lá, a equipe ficou em 3º lugar no campeonato. Que legal. Então, diferente do Brasil, que pra gente aqui a gente só comemora o campeão, né? Lá eles comemoram cada etapa. E então foi uma festa, e chegou a hora de eu vir embora. Na hora de eu vir embora, pô, foi uma choradeira, criançada, não queria. E aí eles me chamaram, me deram um livro para eu assinar, eu assinei, e me deram uma camisa número 37, do Sub-9 de Chappaqua. Eles têm o que eles chamam de retiring number. Então esse número é aposentado em meu nome. Se você for em Chappaqua, tem um livro, que é o número 37, tá, que é a minha assinatura. Ninguém usa a camisa 37 no Sub-9. Que legal. É bem legal, foi um futebol. Então, por isso que eu acabei criando o Várzea Executiva, que o futebol e o trabalho, para mim, sempre andaram juntos. E me proporcionaram, se eu sou esse cara hoje, e se Deus me permitiu chegar aqui, estar aqui falando com você nesse videocast, eu devo muito ao futebol. Explica pra gente, cara, um pouco mais do Várzea Executiva. Então, Várzea, há um tempo já, eu passei a jogar bola no Banespa. Eu jogo bola em vários times, tá? No Indiano, do Banespa, na Anhanguera, da Barra Funda. E comecei a jogar no Banespa alguns anos atrás. Conheci um grande parceiro, um grande amigo, se tornou um irmão quase, que é o Edson Salgueiro, que ele tem uma formação executiva também, psicólogo. E a gente, nas resenhas, ou às vezes sentado no banco, falava, pô, precisamos fazer alguma coisa junto. Eu já estava nesse modelo aposentado. Precisa fazer alguma coisa junto, a gente tem sinergia. Ele é um cara mais voltado para recursos humanos, pessoas, e eu tenho uma parte mais técnica, então daria para... Pensando em palestras, em consultorias. E aí meus filhos montaram também um estúdio semelhante a esse aqui, que fica ali na Vila Mascote, chama Agora Hub. E eu pensei, por que não unir o útil ao agradável? Aí, para fazer um negócio parecido que a gente está fazendo aqui. Aí eu fui pesquisar. Aí eu falei, vamos fazer de futebol, que é mais legal. Então vou procurar mesa redonda, resenhas. Gente, tem milhões no YouTube, na internet. Então vou botar uma aí, vai ser mais um. Falei, vamos falar do mundo corporativo. Então assim, pessoas, você sabe, pessoas que ensinam a ganhar dinheiro, que dão treinamento, que também tem outro milhão. Aí pensei, como fazer algo que ainda pode ser inovador, né? Aí falou, por que não alguma coisa relacionando o futebol e o mundo corporativo? Aí começamos o seguinte, você fala assim, pô, sou um técnico de futebol, qualquer um, profissional, amador, você tem um time de 11 mais os reservas. O que esse técnico tem que fazer por princípio? Mesmo que empiricamente? Contratar, remunerar, motivar, traçar estratégia. E se você for aqui, tem infinitas coisas que se faz num time de futebol e numa equipe de futebol que a gente faz no trabalho e que se aplicam ao outro. Então nós criamos o Várzea, porque isso que é Várzea de futebol de Várzea e executiva de executivo do mundo corporativo. Então as nossos programas, quem tiver um minutinho quiser entrar lá no Várzea Executivo, os nossos programas falam exatamente disso, de estratégias que associam o futebol e o mundo corporativo. Então a gente tem convidados, quando convidado, e você vai lá, em breve, tá aqui um compromisso, todo mundo tá ouvindo. Irei. Quando o convidado é do mundo executivo, a gente procura falar mais de futebol. Quando o convidado é do mundo do futebol, a gente procura falar mais do mundo executivo, para dar essa atravessada, o que eu acho que torna esse lazer, é um lazer para nós, foi um pouco diferente. Que legal. Então tá sendo bem legal, tô gostando muito.
Pessoal, a gente vai deixar o link aqui para vocês acompanhar também. Vale a pena. Assistam lá. Wilson, cara, eu queria te agradecer. Foi um papo assim maravilhoso. Eu tô extremamente feliz, pessoal, porque o Wilson para mim tem um valor, ele sabe disso. Ele fica meio tímido quando eu falo, mas é legal. É importante isso, né? E eu tenho a oportunidade de continuar ao seu lado. Nossa, Então, eu tomando uma cerveja, almoçando, batendo papo, isso é gostoso, né? Assim como você falou do Norberto, né? O presidente da Chips lá em 88, você tem relacionamento. Isso tem valor. Tem. Essa colaboração e apoio. Essa colaboração e apoio entre os executivos, entre os amigos. Então, eu queria te agradecer muito por estar aqui comigo. Foi um papo maravilhoso. Pessoal, não tem roteiro. Aqui a gente senta e conversa. Ao vivo e a cores. Entendeu? Porque é isso, não é para roteirizar uma coisa artificial. É um papo natural, como se a gente estivesse na mesa de um bar. Espero a próxima a gente ter uma cervejinha aqui também, conversando mais leve. Mas, Wilson, obrigado, cara. Realmente muito Sandoval, eu só tenho a agradecer. É um orgulho, uma honra muito grande estar aqui. Isso aqui eu posso deixar uma última mensagem para vocês. E não é que rasgação de seda, mas vejam a história desse menino, vejam o que ele construiu, vejam de onde ele veio. E se puderem orientar pessoas ou seguir trajetórias semelhantes a dele, o sucesso é inevitável. Resiliente, batalhador, inteligente, e chegou, passou na frente. Como eu falo, hoje eu peço emprego para ele. Então é assim que a vida continua. Parabéns pela tua trajetória, parabéns pela iniciativa e muito obrigado pela paciência de estar aqui comigo. Obrigado, meu amigo. Pessoal, obrigado a todos vocês. Abraço, gente.